Muito bem. Como dissemos há pouco, nós havíamos feito já a divulgação do tema que vamos desenvolver hoje aqui. E o tema é uma palavra. Nós vamos desenvolver, trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7. Capítulo 17, serem perfeitos. Item 7, o dever. Sempre que a gente se propõe a falar aqui, nós temos uma predileção que é falar das coisas do Evangelho, não é? Não que isso seja uma obrigatoriedade, mas a gente gosta de falar das coisas do Evangelho, porque elas mexem com a nossa alma. A gente pode trabalhar tudo aquilo que diz respeito à natureza humana, as nossas mazelas, os nossos melindres, né? Tudo aquilo que incomoda. Então o objetivo é desenvolver alguma coisa que possa realmente fazer com que nós saiamos aqui reflexivos, como foi bem proferido na prece de abertura. Senão não tem sentido, né? A gente estar aqui. E nós que estamos num processo de construção do ser, construção do espírito, nós sabemos que isso não é fácil. Não é. Muitas vezes a gente tropeça, a gente reincide em erros que faz uma reflexão, fala, como que pode, né? Isso ter acontecido novamente comigo, uma vez que eu sei que isso é um problema, uma coisa dentro de mim que eu preciso superar. E dentro dessa forma de caminhar, né, que é uma forma muito comum, todos nós temos essas dificuldades, mais ou menos de acordo com a individualidade de cada um, né? A gente vai desenvolvendo, vai se desapegando, vai se desprendendo e vai conseguindo ter uma vida mais solta, num ritmo mais confortável ou não. Mas o fato é que tem horas que a gente percebe que trava. Já sentiram isso? Sabe quando a coisa trava? Ela não vai nem para frente, nem para trás, nem para o lado. O que está acontecendo? Que tipo de decisão eu tenho que tomar? Qual é o caminho a escolher? O que está faltando eu fazer para começar a ter ritmo de novo? Para que a engrenagem comece a rodar e eu comece a rodar junto com ela. Porque agora eu estou sentindo que está parado. Não está nada andando. E normalmente quando nós estamos assim, nós estamos em processo de adoecimento. A gente vai adoecer. Isso é somático. Vai somatizando, daqui a pouco as patologias aparecem em conformidade com a natureza de cada um. Isso não é padrão. A única coisa que a gente pode afirmar é que o processo é esse, né? Porque trata da emoção, trata de sentimento. E os neurocientistas hoje estudando essa área, mesmo que ainda pontuando questões do cérebro, da sua estrutura, dando a entender que não existe um vínculo direto com as coisas espirituais, mas eles mesmos já perceberam que essa questão do sentimento, esse fator sentimento, é algo que já está começando a ser definido como crucial para que nós venhamos a ter um olhar diferente para isso. Porque quando travou porque alguma coisa no emocional congestionou. Aí congestionou por N motivos. Cada um tem os seus medos, a sua forma de encarar as coisas,
tem o seu nível de orgulho, de prepotência, de vaidade, tudo isso tem peso na hora de fazer trabalho. E como é que a gente destrava? Nós acreditamos que esta palavra, ela ajuda a trabalhar a engrenagem de forma a lubrificá-la, a fim de que a gente volte a caminhar. Entender o que é o dever. Qual é, ou quais são os nossos deveres aqui na Terra, enquanto espíritos encarnados. Esse é um tema, essa palavra é tão forte, tão intensa, que ela mereceu, em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma instrução específica do espírito de Lázaro em 1863. E também no livro Depois da Morte, escrito por Leon Denis, nós encontramos na parte 5ª, que se intitula O Caminho Reto, no item 43, um item específico onde Leon Denis só fala sobre o dever. Então nós temos aqui esse material para partilhar. A gente conversar um pouquinho, porque não foi apenas um capricho nosso. Na verdade, nunca é. Quando a gente vem falar aqui, a gente já falou para si próprio, né? Já vestiu a carapuça e serviu, sempre serve, é uma beleza. A gente pensa que, não, isso aí não é para mim, quando você vai encaixar, você fala, nossa, eu sou pedida. Sempre é. E quando isso acontece, é Deus sinalizando, vai e partilha, não guarda, não coloca a candeia debaixo do alqueire. Então vamos lá, a gente vai começar fazendo uma pergunta, veja lá. Por que até o momento nós não conseguimos construir em nós as estruturas necessárias para realizarmos as profundas, definitivas modificações das quais carece o nosso espírito, ainda consideravelmente comprometido com as leis de Deus? Essa pergunta está construída em cima desse preâmbulo que a gente fez. Por que nós ainda não conseguimos construir essas estruturas necessárias para realizarmos as profundas e significativas mudanças que o nosso espírito carece? Por estarmos consideravelmente comprometidos, consideravelmente aqui é uma coisa amorosa, né? Comprometidos com as leis de Deus. Todos nós assim nos encontramos. Então nós achamos que é por aí. Veja, quando a gente fala de espírito, o espírito encarnou. Na linguagem espírita, nós que acreditamos na reencarnação, acreditamos que estamos aqui reencarnados, ok? E aí, depois que você reencarna, tem uma jornada pela frente. E dentro dessa jornada, para desenvolver bem, para fazer valer o tempo que nos empresta, o Dudu agora há pouco estava falando do Chico, que o Chico falou para ele, já que a gente está encarnado, vamos aproveitar e ficar até quanto tempo der. Porque não é fácil encarnar. Estava ali na câmara, mas estava dando para ouvir. Não é fácil encarnar. E não é mesmo. A gente fica na fila, esperando. E quando reencarna, faz essa tranqueira toda. Mas enfim, veja, a gente planeja. A reencarnação não é algo aleatório, jogado de qualquer forma e de qualquer jeito. Não, a gente planeja. Existe um planejamento. Existem compromissos perante a espiritualidade quando a gente reencarna. E para uns existe até missão. Todos nós, de uma certa forma, temos a nossa missãozinha. Vamos colocar bem pequenininho, tá? Essa missãozinha, tá? Para a gente não se empolgar e ficar vaidoso. Se você fala com uma pessoa, você tem uma missão na Terra, nossa Senhora, dependendo da pessoa, ela vai se ver, né? Um Francisco de Assis, um Gandhi, alguma coisa do gênero, ele não é, né? Mas a base do sucesso
desse compromisso, desse planejamento, dessa missão na Terra, nós acreditamos que seja a nossa capacidade de cumprir os nossos deveres. E isso pede uma disciplina que nós não temos. Perdoe-nos a franqueza. E não vou retirar o nós. Estou no primeiro da fila, mas eu tenho certeza que ninguém aqui ainda tem. Se nós tivéssemos, nós estaríamos aqui. Vocês não estariam tendo a paciência de me ouvir. Já estariam ouvindo, de repente, um Clarence, né? Um Lísias, e não um Joãozinho. Mas, enfim, disciplina. Porque para encarar um dever, nós temos que ter uma força por trás para nos ajudar a entender que é preciso. E essa força é a disciplina. Nós temos um exemplo maior, que não precisamos nem nos aprofundar, que é Chico, que foi abordado por Emmanuel 3 vezes no mesmo convite. Lembram, né? Está no filme, está nos livros. Disciplina, disciplina, disciplina. 3 vezes. Eu não sei qual é a dúvida que alguém já possa ter que isso funciona. Porque o exemplo maior de que isso funciona é Francisco Cândido Xavier. Mas o Livro dos Espíritos, nós temos na questão 385, antes de entrarmos no Evangelho. É uma questão que tem uma resposta longa, mas nós pegamos um trecho aqui que fala do dever como missão. Nós queríamos dividir isso com vocês. Vejam, a pergunta é: de onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Pergunta interessante. E a resposta é longa. Mas nós pegamos aqui um trecho que diz assim: a infância tem ainda outra utilidade, justificando a utilidade da infância em cima da resposta. Aqueles que quiserem tê-la por completo, me perdoem, porque ela é muito longa e o tempo a gente programou falar até meia-noite. Mas de qualquer forma, não vai dar, porque a resposta é longa. Mas vejam, é a questão 385, tá? Do Livro dos Espíritos. E aqui o comentário que nós separamos é o seguinte: a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos apenas entram na vida corporal para se aperfeiçoar e melhorar. A fraqueza da idade infantil os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. É então que podem reformar o seu caráter e reprimir suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou a seus pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária e indispensável, mas é ainda a consequência natural das leis de Deus, das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Profundo, não é? Então nós pegamos aqui, repetindo, é então que podem reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou a seus pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Atenção, pais. Vós sois missionários, mesmo que missionáriozinhos, mas vós sois missionários. E o vosso dever é esse: é zelar pela construção do espírito de vossos filhos, que evidentemente não fica por vossa conta, mas até um determinado momento da vida dos vossos filhos é necessário estar bem perto e tentar inserir as suas almas o que estiver de melhor. Depois é com eles.
E no mesmo livro dos Espíritos ainda, nós pegamos a questão 711, que ela já vai estar vinculada ao Evangelho. Ao Evangelho. Porque no Evangelho agora, vamos fazer a ligação com o Evangelho e depois a gente volta na resposta, na pergunta do livro dos Espíritos. Instruções dos Espíritos. Capítulo 17, item 7, o dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Para, e vai na questão 711, do livro dos Espíritos, que diz assim: está no capítulo 5, lei de conservação. Prazeres dos bens da terra. Questão 711. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Resposta: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem dar um meio de satisfazer. Vamos repetir, para não ficar nenhuma dúvida desse link que nós fizemos com o Evangelho, quando se fala o dever é a lei da vida. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Resposta: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever, a necessidade de viver, sem dar o meio de satisfazê-lo, o uso dos bens terrenos. Ficou claro? Necessidade de viver. O dever é a lei da vida, continuando no Evangelho. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. E o Espírito faz uma observação importante aqui. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. A gente vai perceber, até em Leão Denis daqui a pouco, que a palavra dever ela é ampla, né? Ela tem várias nuances. Porém aqui, Lázaro está sendo específico. Tudo que ele desenvolveu com a ideia de estar falando para nós sobre o dever moral. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções e interesses do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Isso é lindo, porque é bem profundo, é bem filosófico, né? E nós pegamos nessa primeira frase do Evangelho, o livro de Leão Denis. Permitam. Um comentário que nós entendemos que esteja em similitude com o que a gente vai ver. Vejam só. Eu conferi direitinho, que eu fiz tanto asterisco aqui, tanta coisa. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem
em alturas incomensuráveis. Esse é Leon Denis. Leon Denis é fabuloso. Perdoem fazer essa propaganda, né? Que é uma coisa até meio ousada, mas não tem como não perceber como esse grande homem, contemporâneo de Kardec, continuador de Kardec, tinha sensibilidade para escrever, né? Então está aqui, ó. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. É algo muito profundo. O dever moral. Atenção, o dever moral. Não é um dever deixado de cumprir por conta de uma tarefa que nos foi solicitada. Essa derrota tem testemunho sim, dependendo de como for, você vai algum testemunho que a tua orelha vai ficar desse tamanho, e dependendo de como for, você vai para a rua, se for no trabalho, ou coisas do gênero. Pode ser até mais grave. Mas não é disso que Lázaro está falando. Lázaro está falando dos deveres que nós temos para com Deus. A gente vai chegar lá. Continuamos no Evangelho. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. E aqui em Leon Denis, acompanhe comigo. Por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida, esclarece a razão e fortifica a alma. Ele nos traz essa calma interior, essa serenidade de espírito, mais preciosa que todos os bens da terra, que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos reveses. Não é lindo, gente? Isso. Olha aqui, ó, vamos repetir. Ele nos traz essa calma interior, essa serenidade de espírito, mais preciosa que todos os bens da terra. Quando a gente lê uma frase como essa, e a gente passa por ela como passa por todas, é natural, não é? E a gente, pelo pouco de experiência que tem, a gente percebe que tem frases que a gente precisa repassar, para deixar bem consolidada a ideia, para deixar no DNA, porque só assim nós vamos conseguir, irmãos queridos, fazer alguma modificação em nós. Por meio da literatura, evidentemente. Nós estamos dando um exemplo de estarmos estudando. Nós podemos fazer outras modificações em nós de outras formas, na vivência, no exemplo, na interação, sim, mas através da literatura, se nós não tivermos esse cuidado de retrocedermos um pouco, dependendo daquilo que lermos, darmos uma ênfase a fim de que aquilo fique mais forte na alma, a gente só leu. E aí as pessoas se vangloriam. Ah, depois da morte eu já li. Então quem sabe você vai ler depois da morte de novo, né? Se não ler, então você lê lá no mundo espiritual, deve ter biblioteca. O Evangelho eu já li 3 vezes. Tem alguma coisa que é diferente do que ler. Eu tenho certeza que todos estão entendendo o que nós estamos colocando agora. Tem alguma coisa que é um pouco mais diferente do que apenas ler. Ler qualquer um pode fazer, desde que não seja analfabeto. Mas aprender o que a lição está passando é outro assunto. É outra conversa. Isso pode se encaixar na perspectiva de nós termos, perante a esse tipo de atitude, um dever profundamente moral. Então aqui, ele nos traz
essa calma interior, essa serenidade de espírito, mais preciosa que todos os bens da terra, Leon Denis está tentando nos dizer que isso é mais precioso do que tudo aquilo que a gente acha que é precioso na terra. Um dia, nós teremos condições de avaliar isso da forma que isso merece ser avaliado. Nosso espírito terá dado um salto. Essa frase vai fazer uma diferença tão grande para nós, que vai crescer dentro de nós uma força que ela vai ser representada e poderá ser identificada através de uma palavra: desapego ou desprendimento. Nós ainda somos muito fraquinhos nesse caminho. Tanto no desapego como no desprendimento. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma dificuldade enorme ainda de me desapegar ou me desprender de algumas coisas, não é? Não é tudo. Mas de algumas coisas a gente percebe que ainda existe aí uma dificuldade que a gente precisa trabalhar. Continuando. Olha o Evangelho, que coisa linda. Vejam só. E aqui, finalizando aquele texto anterior, respire, dá uma banada, que eu vou ler agora, é forte. Pense em Jesus. Tá? O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. Nós poderíamos parar a palestra e ir para casa, não vai fazer mais nada. Já está definida a ideia do dever moral. Eu vou te dar, é terrível. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. O homem que cumpre seu dever. Por isso que Lázaro foi específico. Eu estou falando do dever moral. Porque senão essa frase que foi dita aqui por ele, que está em itálico no Evangelho, destacada, ela não teria sentido. Mas ela tem, porque ele deixou claro lá atrás. E continuamos. O dever é o mais belo laurel. Laurel é prêmio, distintivo. Mais belo laurel da razão. Provém dela como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, na medida que nós deixamos que o dever passe a ter um significado profundo em nós, ele faz modificações sensíveis no nosso espírito. Faz. É que nós temos dificuldade para dar trato a isso. Vejam, nós separamos aqui e vamos finalizar, depois a gente separa. Eu leio para vocês o que eu separei de Leon Denis nas formas de ver aí o dever na ótica dos espíritos superiores. Vocês vão ver. Olha, finalizando. O dever cresce e se irradia sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. Atenção. Mais uma respirada. Aqui não tem aquelas coisas que caem do avião, que eu assim, né? Não tem. Quem sabe que a gente adapta. Mas pode abanar, que ajuda. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ok? Eu cheguei num nível, eu chegou em nível nenhum. Esquece. Sem noção. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Nunca é uma palavra bem clara, é jamais. Seja qual for o estado que nós nos encontremos, transcendendo este corpinho que nos empresta, saindo desse planeta que nos recebe em provas e expiações, indo para mundos felizes, diferentes, seja qual for, o nosso dever moral perante a Deus nunca cessará. Por isso que ele é transformador. Por isso que ele faz que o espírito cresça. Porque senão, o que nós estaremos colhendo disso tudo? É o crescimento, é a fortaleza interior.
finalizando, ele deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. E quando eu li esse trechinho final, eu falei, esboço imperfeito sou eu mesmo. O esboço, eu fiquei só no esboço, já está bom, né? Mas imperfeito a gente complementa. E aqui, em Leon Denis, nós pegamos, deixa eu achar, um comentário em similitude, vejam. Consideremos nossa alma pela sua realidade, isto é, como obra admirável, porém imperfeita, e que, por isso mesmo, tem o dever de embelezar e ornar incessantemente. Deus não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Consideremos nossa alma pela sua realidade, isto é, como obra admirável, porém imperfeita, e que por isso mesmo tem o dever de embelezar e ornar incessantemente. Olha que perfeito, como casa, né? A gente tem esse dever. Nós vamos compreender bem o que é isso, tá, gente? Senão a gente vai sair comprando roupa, fazer plástico, tem que ficar bem bonitinho, embelezado, porque Deus não quer esboço imperfeito. Então tem que estar lindão, não é isso? É dentro. É dentro. Se você está no contexto, e você chega e está nublado, e está feio o tempo, e a pessoa olha para você, como é que você está? Eu não sei. Você viu como é que está aí fora? Aí fora eu sei como é que está, mas aqui dentro está diferente. Está nublado lá fora, mas aqui dentro está azul, né? O meu céu interior está azulzinho. Então, eu interajo com o frio, com o tempo nublado, e isso mexe até com o nosso psicológico. Tem pessoas que sofrem com isso. Não deveriam, mas sofrem. Esse tempo nublado é horrível, eu fico tão para baixo, deprê. Dá luxo, né? Lembrar do Chico, meu irmão, você acha que isso é ruim? Sabe? Pode piorar, cuidado, piorar. Desculpem se nós estamos incomodando alguém falando isso, mas a gente sabe que isso acontece. Mas antes de você fazer essa avaliação de si mesmo, dá uma olhadinha para dentro de você. E vê se de repente você está nublado, como está o céu lá fora. Se está refletindo, não está complicado. Está dando para acompanhar, gente? A gente tem que ter uma construção interior diferente. Joãozinha, cuidado com a roupa branca. Cuidado, essa cor é ruim, bloqueia. Na verdade, eu não sou muito fã, mas hoje assisto ele. Né? Mas dentro de mim, não tem nada preto. Fala do coração. Tem os meus problemas, as minhas dificuldades, mas não tem nada preto, não. Então está tranquilo. Dá para pegar a inspiração do alto, perdoe-nos a gíria, de boa. Tá. Agora, cuidado com o condicionamento. Isso é condicionamento, isso é fantasia. É o que a gente traz. Quando nós tivermos a confiança plena do que nós trazemos dentro é o que vale, a vida muda. Muda para sempre. Então aqui, agora nós separamos até meia-noite da Leon Denis. Nosso dever perante o ensino moral dos espíritos superiores. Olha o que Leon Denis fala a respeito disso. Acompanhe comigo. Que sensibilidade. Por mais obscura. Não? Está errado. Está ali. Eu escrevi todo esse livro que eu amo aqui. Aquele que souber compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos tem do dever uma concepção ainda mais elevada. Está ciente de que a responsabilidade é correlativa ao saber que a posse dos segredos do além-túmulo impõe-lhe a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento e para os seus irmãos. Aquele que souber compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos tem do dever
uma concepção ainda mais elevada. Nós estamos estudando nessa casa, por exemplo, para aprender a entender e para valorizar exatamente isso, o legado do ensino moral que os Espíritos nos deixaram. No Evangelho, por exemplo, numa obra como essa, de Leon Denis, no livro Vinha de Luz, que nós vamos acessar já, dictado por Emmanuel Chico. E na medida que nós percebemos isso, Leon Denis fala, nós temos o dever uma concepção ainda mais elevada. E depois, os espíritos superiores e o dever. Vejam, peguem esse livro depois, dê uma olhadinha nesse capítulo, que é fabuloso. Olha aqui, ó. Todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever. É sem esforços que seguem a sua própria rota. É por uma tendência natural, resultante dos progressos adquiridos, que se afastam das coisas vãs e orientam os impulsos do ser para o bem. O dever torna-se, então, uma obrigação de todos os momentos, a condição imprescindível da existência, um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. O dever, na concepção dos espíritos superiores, para os espíritos superiores, eles têm isso muito bem enraizado dentro deles. Não somos nós. Nós não somos espíritos superiores. Mas fica aqui um exemplo muito legal para a gente refletir. E depois, por último, Leon Denis faz o seguinte comentário. Olha, o dever oferece múltiplas formas. Há o dever para conosco, que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos, em não realizarmos senão o que for útil, digno e belo. Há o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações de nossos encargos. Há o dever social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. E há o dever para com Deus. E ele finaliza, o dever não tem limites. A obrigação moral para com Deus nunca cessa. O dever final, que Leon Denis sinaliza, é o dever que Lázaro está falando no Evangelho. O dever para com Deus, o dever moral. E nós pegamos, por último, vai dar tempo, está brincando, mas vai dar tempo. Escolhemos uma lição do livro Vinha de Luz, que tem um exemplo clássico, de um espírito que no seu perfil era um executante fiel dos deveres aos quais ele acreditava que estava efetivamente incumbido. Vamos lá. A lição se intitula Escamas, é a lição 149 do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel Chico Xavier. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Atos, capítulo 9, versículo 18. E comenta o benfeitor. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Atenção agora, hein? Que temos sido, nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sobre todos os pontos de vista. Essa é uma pergunta. O que temos sido? Nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sobre todos os pontos de vista. Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros han sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. Agora eu vou respirar, né? E vou ler de novo para vocês isso aqui. De novo, gente.
É aquilo que nós falamos. Tem frases que a gente precisa ler novamente. 1, 2, 3, 10, 100 vezes. A gente entender que estão querendo falar alguma coisa para nós. Sabe aquele filme, aquele desenho, Procurando o Nemo? Quando o Marlin está no casco da tartaruga surfando, aí vem aquela tartaruguinha e fala para ele: agora você vai dar um jeito, tchau. Vai sair para a direita, para a esquerda. Ele olha para ela e olha para... Acho que ele está querendo dizer alguma coisa. Vocês lembram dessa cena? Vocês não estão procurando Nemo, não, gente? Isso. Esse desenho maravilhoso. Superior é muito filme tranqueiro aqui. Vai vir a Dory daqui a pouco, hein? Procurando Dory aí. Está entendendo? Ele falou e eu... acho que ele está querendo dizer alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, olha. Todas as possibilidades confiadas a nós outros han sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. Então, quer dizer alguma coisa para a gente. E a gente continua. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais, e desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair, por si mesmo, as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Olha que profundo isso. Tudo aquilo que foi sinalizado aqui, que está obstruído por nós há milênios, né? Mãos, pés, língua, ouvidos, Paulo percebeu que não era suficiente só dar prato e agradecer as escamas dos olhos que lhe caíram. Tinha mais. Oferecendo o seu trabalho no Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração. Quem leu Paulo e Estevão pode estar agora pelo menos alinhado dentro dessa pergunta aqui. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Qual foi o sacrifício desse grande homem, Paulo de Tarso? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades. Mas não esqueças que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Emmanuel. Maravilhoso, não é? Lição 149 do livro Linha de Luz. A gente vai voltar um pouquinho aqui, ó, porque nós achamos isso de uma sensibilidade tão tocante, ó. Não te esqueças, pois que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade. Para quem não sabe, Paulo de Tarso, quando estava... primeiro, Paulo de Tarso, a gente escolheu essa lição para falar de Paulo, porque Saulo de Tarso, antes da conversão, ele acreditava que o seu maior dever, o dever principal, era perseguir Jesus e todos os seus seguidores. Para Saulo de Tarso, aquilo era uma questão de honra. Persegui-los e, se possível, aniquilá-los. Todos, sem exceção.
E no trajeto da história, né, Saulo está indo na estrada de Damasco, procurando os seus desafetos, né? Ele tem um vislumbre de Jesus. E ele cega. Cai do cavalo e cega. E a partir daí, a sua vida começa a mudar. Mas quem lhe restaura a visão é Ananias. Não é mais Jesus. Jesus usa da instrumentalidade de Ananias para, mas quem está ali presente ao lado, Saulo de Tarso, e depois se converte, é Ananias, por isso que está aqui. Ó. A visita de Ananias a Paulo de Tarso na aflitiva situação de Damasco sugere elevadas considerações. Ananias tirou-lhe a cegueira. Então aqui, ó, não te esqueças, pois, que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos das tuas necessidades. Mas não esqueças que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Será que na vida de cada um aqui já não deve ter passado alguma Ananias da fraternidade assim? Eu não sei na vida de vocês, mas na minha já passou e não foi uma vez só. Não foi. Aquelas almas que cruzam o caminho da gente para fazer alguma coisa conosco, para ajudar a gente a dar um passo a mais. Na linguagem que nós estamos usando, para ajudar a tirar algumas escamas que estão destruindo visão e outras zonas do nosso corpo. Então fica aqui para as nossas reflexões finais. Após o contato de Ananias, ou com Ananias, Saulo de Tarso se converte e passa a ter uma outra noção de dever. E nós entendemos pelo texto aqui que o principal dever que Saulo transferiu para Paulo foi extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Saulo percebeu que tinha que fazer esse trabalho. Só as escamas dos olhos não eram suficientes. Os olhos não eram suficientes. E nós, hein? Qual é o nosso dever quando um Ananias da fraternidade cruzar os nossos caminhos? A gente vai no mesmo texto aqui e vai pensar, e vai aqui, ó, retificar a vida por si mesmo. Se um dia, se ainda não passou, vai passar a vida de cada um aqui presente, uma criatura que vai ter essa representação. E vai ajudar a tirar as escamas dos olhos. A gente tem que fazer o resto. Isso é um dever moral para com Deus. É o que Lázaro está tentando nos passar. É o que Leon Denis está ilustrando na sua fala tão poética. É o que nós não conseguimos fazer até hoje. Nós não conseguimos fazer o dever representasse para nós a ferramenta que lubrifica e destrava quando a gente trava, lembra no começo? Faça uma análise pessoal, a gente não precisa falar disso aqui agora, mas procure se situar, olhar para dentro, e a gente vai perceber que tem zonas do nosso corpo, vamos falar corpo num todo, que estão com escamas em excesso, que a gente precisa desobstruir. Está dando para entender, gente? Tem alguma coisa que precisa mudar. Então, deixem a sensibilidade, os olhos abertos, porque Deus é bom. Ele coloca na vida da gente, quando a gente menos espera, alguém que ajude a ter esse insight. Fala, nossa, percebi o que eu não tinha percebido. E aí? Se a gente não tiver uma noção profunda do que é um dever moral perante a Deus, a gente assimila aqui, que bonito, nossa, aquela pessoa que passou por minha vida, deixou uma mensagem tão linda, ai meu Deus, que coisa, eu continuo trabalho de um jeito, que desgraça, e aí? A gente fala isso com todo respeito. Estamos aqui para não temos a menor competência para fazer. Mas o convite é para a gente pensar, porque dá para mudar.
não dá só para mudar, dá para melhorar. Se as engrenagens não estão boas, a linguagem do texto que nós estamos lendo, vínculos, escamas. Vamos imaginar que elas estejam recobertas de escamas por conta de que nós permanecemos sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria, da insensatez durante séculos. Estou respondendo a pergunta que alguém poderia estar fazendo mentalmente. João, por que essas escamas então? Por causa disso. É séculos e séculos não olhando para essa área. Não, isso aí eu não ligo. Isso é um problema de menor importância. O espírito vai reencarnando, vai e vem, e a gente vai acumulando isso. E daqui a pouco, trava. E a proposta de hoje é falar da possibilidade de destravar isso. De a gente viver, como dissemos no começo, um ritmo mais confortável, mais gostoso na nossa vida. As coisas que estão acontecendo lá fora, elas nos desagradam, sim. Nos causam indignação, sim. Mas nós precisamos aprender a separar. Que o maior compromisso é conosco. Não é com as coisas que estão acontecendo lá fora. Se nós optarmos pelo ideal, que ele seja um ideal que nos ajude a construir o que nós não conseguimos até hoje em nossos espíritos, para que nós sejamos aqueles que consigam enfrentar os desafios da vida, seja no campo pessoal ou seja no campo coletivo, com dignidade e não com rebeldia. Que a gente não use da violência para fazer prevalecer as nossas ideias, mas que nós usemos do amor. E que tenhamos força e competência para exemplificá-lo. Porque é muito fácil tentar resolver as coisas na violência. Pegar uma espada, pegar metralhadora, canhão, bazuca, sair tentando resolver, é muito fácil isso. Mas não muda o espírito e não muda a história da humanidade. Faz com que ela se arraste no meio da dor, do sangue, da miséria e da pobreza. Então, o nosso dever moral perante a Deus é esse. Ajudar a construir um mundo melhor, começando dentro de nós. Isso me faltou lá. Assim. Aqui. Finalizando, o nosso foco principal. Quais são os meus deveres morais, afinal de contas? A gente lembra aqui do Evangelho. A obrigação moral para com Deus nunca cessa. Em Leon Denis, há o dever para com Deus, porque o dever não tem limite. Qual é vamos para a individualidade. Qual é o teu dever moral? Qual é a tua obrigação moral perante a Deus, meu irmão? Pense nisso. E permita que esse entendimento lhe favoreça a expansão, o crescimento do espírito. A gente poder sorrir, a gente poder viver as emoções no tempo certo, nas circunstâncias certas, nas horas certas. Porque tem tempo para tudo nessa vida. E quando a gente não está equilibrado, a gente muda tudo. Você vai fazer graça quando o assunto é sério, você vai ser sério quando a coisa é divertida, você vai ser incômodo, vai ser inconveniente, chato. Não dá para entender, gente? Falando agora em linguagem comum, né? Não façamos isso. Tenhamos esse senso, esse equilíbrio. Aprendendo que nós
estamos no mesmo barco. Nós vimos um texto, nós recebemos um texto de uns amigos, uma fala do Papa, que aliás é genial, né? É muito bom. E tem uma hora que ele fala assim: um relógio de 30 reais e um relógio de 3 milhões marca a mesma hora. Se você tiver um avião na primeira classe e outro na classe econômica, quando o avião cair, morre os dois. Nós ainda não temos condições de nos diferenciarmos, a não ser moralmente. Aí sim. Mas esse diferencial moral suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à regressão. Tudo que diz respeito à nossa moral é íntimo, é nosso. A gente espelha na medida em que a vida permite que nós possamos exemplificar. Mas isso é um trabalho da construção do espírito eterno. Então não nos esqueçamos disso. Ter o mesmo olhar, olhar com carinho para tudo e para todos, e lembrar que o dever nos chama. Então nós estudamos hoje um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, o dever. Acessamos a obra O Livro dos Espíritos, nas questões 385 e 711. O livro Depois da Morte, de Leão Denis, no capítulo que se intitula O Caminho Reto, a parte 5ª, item 43, o dever. E o livro Vinha de Luz, na lição 149, Escamas. Esse material todo hoje nos deu condições de deixar essa mensagem que nós esperamos de coração que possa de alguma forma ter ajudado todos que aqui estão. Muito obrigado.